E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa viagem pela história para desvendar um dos momentos que mais mudaram o nosso continente. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai responder hoje. Vamos explorar o que causou tudo isso, quem foram os heróis e o que aconteceu depois das guerras que literalmente redesenharam o mapa das Américas. Ok, então vamos começar a entender essa história. Para sacar a Revolução, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas tensões que já estavam rolando dentro das colônias espanholas. Sabe, o Império parecia super poderoso por fora, mas por dentro a coisa já não estava nada bem. E para entender a raiz do problema, a gente tem que falar do tal do Pacto Colonial. Pensa só, as colônias produziam riquezas incríveis, tipo ouro, prata, mas não podiam negociar com quem quisessem, de jeito nenhum. Eram obrigadas a vender tudo bem baratinho para a Espanha e depois comprar os produtos espanhóis por um preço lá em cima. Imagina a insatisfação que isso gerava, né? E a sociedade, então? Era super rígida, dividida em camadas. Lá no topo de tudo estavam chapetones, os espanhóis que vinham direto da Europa. Logo abaixo vinham os crioulos. E olha que curioso, mesmo sendo ricos e descendentes de espanhóis, só por terem nascido aqui na América, eles já eram considerados inferiores. E na base, claro, a maior parte da população com quase nenhum direito. E aí que está o ponto principal da treta toda. Os crioulos tinham a grana, sabe? Eram donos de terras, de minas, tinham poder econômico. Mas poder político? Nada, zero. Todos os cargos importantes, como vice-reis e governadores, eram exclusivos dos chapetones. Essa exclusão foi o grande combustível para a vontade de mudar tudo. Só que essa tensão toda não era o único ingrediente no caldeirão. Enquanto a insatisfação crescia por aqui, umas ideias novas e, digamos, bem perigosas para o Império começaram a atravessar o Oceano Atlântico. Pensa no impacto disso tudo junto. O iluminismo veio com aquelas ideias de direitos, de liberdade. A Revolução Americana foi a prova de que sim, uma colônia podia vencer sua metrópole. A Revolução Francesa mostrou que rei nenhum era intocável. E para fechar com chave de ouro, Napoleão Bonaparte vai lá e invade a Espanha, o que abalou o poder do rei e criou a brecha perfeita para as colônias agirem. Bom, ideias são ótimas, mas elas precisam de líderes para virar ação de verdade. E foi exatamente o que aconteceu. Surgiram homens que pegaram toda essa inspiração e essa insatisfação e transformaram em luta armada contra o domínio da Espanha. E adivinha quem liderou essa luta? Exatamente, aquela galera que tinha o poder econômico, mas não o político, a elite crioula. Foram eles que botaram os exércitos de pé e começaram a declarar a independência em seus territórios. E no meio desses líderes, dois nomes brilham mais forte. O primeiro é Simón Bolívar, que ficou conhecido como o Libertador, um estrategista simplesmente genial, um visionário que sonhava com uma América livre e unida. A campanha militar que ele liderou no norte do continente foi, assim, decisiva. E o segundo grande nome é José de São Martín. Enquanto o Bolívar estava na luta lá no norte, o São Martín liderava os exércitos no sul. A travessia que ele fez da Cordilheira dos Andes para libertar o Chile é considerada uma das maiores façanhas militares da história. Juntos, Bolívar e São Martín foram os grandes arquitetos da liberdade da América do Sul. E com a vitória desses exércitos, o mapa da América mudou completamente. Aquelas divisões antigas da colônia, tipo o vice-reino do Peru ou de Nova Granada, sumiram do mapa e deram lugar a um monte de países novos. É muito importante a gente entender que a independência não aconteceu de um dia para o outro num evento só. Foi um processo, sabe? Uma onda que foi varrendo o continente por mais de uma década. Cada região teve que travar suas próprias batalhas. Mas as colônias não lutaram sozinhas, não. A Inglaterra, que era a grande potência industrial da época, tinha um interesse gigante no sucesso dessas independências. Porque, simples, com o fim do Pacto Colonial, ela finalmente poderia vender seus produtos direto para esses novos mercados. Era um negócio da China, ou melhor, da Inglaterra. O baque para a Espanha foi devastador. Pensa bem, no comecinho do século XIX, ela controlava um continente inteiro. No final do mesmo século, o que sobrou do seu império gigantesco na América eram só duas ilhas no Caribe, Cuba e Porto Rico. Foi uma queda em tanto. Muito bem! Depois dessa aula de história, que tal um pequeno teste para a gente ver o que ficou guardado na memória? Vamos lá recapitular os pontos principais? Primeira pergunta, valendo. Quem estava lá no topo mesmo, da pirâmide social na América Espanhola? Seria a letra A, crioulos, B, chapetones ou C, mestiços? E a resposta correta é B,
Chapetones, isso aí. Eram os espanhóis nascidos na Espanha que tinham todos os privilégios. Próxima. Quais eventos serviram de inspiração para os movimentos de independência? A. A Revolução Industrial. B. As Revoluções Americana e Francesa. Ou C. Ambas estão corretas. A resposta certa é a letra C. As duas opções estão corretas. As revoluções na América e na França foram exemplos diretos e a Revolução Industrial foi o que despertou o interesse econômico da Inglaterra. E sobre os líderes, hein? Quem foram dois dos principais nomes à frente das guerras de independência? A. Bolívar e São Martim. B. Napoleão e Iturbide. Ou C. Dom João e Bolívar. Essa tá fácil, né? Letra A. Bolívar e São Martim, os grandes libertadores do continente. E qual foi o país europeu que deu uma forcinha para a independência de olho em novos mercados? Seria A. Portugal, B. França ou C. Inglaterra? Isso mesmo, resposta C. Inglaterra, que queria vender seus produtos industrializados para todo mundo. E para fechar nosso quiz, os movimentos de independência mostraram a fragilidade do quê? A. Das monarquias europeias, B. Do sistema colonial ou C. Das ideias iluministas. A resposta correta é a B. Ficou claro para todo mundo que o sistema colonial estava com os dias contados. Então, para a gente resumir a história toda, a independência não aconteceu por um motivo só. Foi uma mistura de coisas. A insatisfação econômica e política que já existia por aqui, a chegada de novas ideias de liberdade da Europa e dos Estados Unidos e, claro, a liderança de figuras muito determinadas e transformaram essas ideias em nações de verdade. E agora, para a gente terminar, fica uma pergunta para a gente pensar junto. Enquanto a América Espanhola mergulhou em guerras longas e sangrentas, a independência do Brasil foi bem diferente, né? Por que será? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E claro, se curtiu aprender com a gente, não esquece de deixar aquele like, seguir o canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!